Oi, meu amigo, oi, minha amiga, olha nós aqui mais uma vez. Vamos a mais uma videoaula. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre estrutura da redação. É muito bom conhecer a estrutura da redação para que você também possa majorar a sua nota, tá bom? Mas antes de começar, dá um like aí, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos no seu grupo de WhatsApp, né? Compartilhe aí, peça para as pessoas se inscreverem, bora aumentar aí o número de inscritos no nosso canal, vamos dar essa força para que a gente continue compartilhando conhecimento para as pessoas, a fim de que as pessoas possam também participar de concursos, né, de vestibulares e possam majorar a redação, tá bom? Bora lá para a nossa aula de hoje, vamos ao nosso iPad. Muito bem, estamos aqui agora para falar sobre estrutura da redação. Estrutura é uma questão bastante interessante, porque muitas pessoas não levam em conta esse fator e acaba perdendo pontos significativos, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem atentas a isso, a trabalhar uma estrutura de redação. Pois uma estrutura bem trabalhada significa que você pode já conseguir ali pelo menos 30% da sua nota, da nota da sua redação. Tá legal? Tá combinado? Então vamos lá. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que nós temos cursos para o texto dissertativo argumentativo, o qual as bancas, o texto é o tipo de texto, a tipologia textual em que a maioria das bancas exige, né? Exige essa tipologia de texto, mas nós também temos texto com discursiva, com questão discursiva, né? De 15 linhas, como foi no concurso da Polícia Civil da Bahia. Temos também aí a dissertativa expositiva, como um estilo Sebrasp, né? Para PRF, PF e tudo mais. Mas aqui a gente vai se atentar, a gente vai ficar atento aqui agora à estrutura dissertativa argumentativa, tá bom? A estrutura de texto, a tipologia textual para texto dissertativo argumentativo. Simbora! Mas bora compreender primeiro aqui o que vem a ser o texto dissertativo argumentativo. E logo aqui eu vou grafar de verde para que você possa compreender melhor, tá? O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opiniões e explicações fundamentadas. Isso é óbvio, você vai defender o seu ponto de vista, você vai defender a sua tese, vai defender a sua ideia. Esse texto ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente pode ver que é um texto que é organizado, é um texto em prosa, e que é um texto ali organizado em forma de parágrafo, né? Não é um poema, não é uma estrutura narrativa, é uma estrutura dissertativa de um texto em prosa, tá? Linha de raciocínio. Bom, quando a gente vai fazer um concurso, quando você, meu amigo, minha amiga, você vai prestar um concurso e tem redação, o primeiro ponto que você vai fazer, né, quando se deparar com a redação, claro, você vai olhar o tema, vai analisar o tema, e a partir do tema, você vai ver qual a linha de raciocínio que a banca está seguindo. Então, é mais ou menos assim, né? Ao ler o enunciado, vamos aqui acompanhando, ao ler o enunciado e a proposta da redação, é preciso identificar a linha de raciocínio que será desenvolvida na abordagem textual. Dessa forma, a depender do tema, a argumentação pode seguir uma das 4 linhas de raciocínio aplicadas. E aqui são elas. Bora ver. A primeira é mais comum: causas e consequências. A partir de um problema, né, tem um problema que vai ser aplicado, o candidato ou a candidata selecionará 2 causas que serão discutidas, né, que serão argumentadas, e a partir dessas causas também brotarão as consequências oriundas aí desse problema, certo? Então preste bem atenção. Quando você tem uma estrutura que requer um texto em que exige causas e consequências,
você tem que ficar bem atento e bem atenta para não esquecer das consequências. Se nós temos um problema, o problema tem a causa, o que gerou aquilo. E esse mesmo problema tem as consequências, que são os resultados daquele problema, tá bom? O segundo, argumentos favoráveis e argumentos contrários, né? Só para a gente ter uma ideia. Exemplo de causas e consequências. Violência contra a mulher. Vamos botar uma causa aí da violência contra a mulher. Machismo estrutural, né? Outra causa, sensação de impunidade. Então, a partir dessas duas causas, você vai argumentar, vai defender a temática violência contra a mulher. E lá no meio do seu texto você vai apresentar algumas consequências, como lesões corporais, né? Consequências psicológicas também. Muitas mulheres ficam deprimidas, ansiosas, ficam com trauma, né? Tudo isso. Então, as consequências devem ser abordadas também. E agora, textos onde você desenvolve argumentos favoráveis e argumentos contrários, argumentos desfavoráveis. A discussão a seguir parte de um tema polêmico, geralmente é um tema polêmico, né? Em que há correntes que defendem e que desaprovam a questão. Por exemplo, a redução da maioridade penal. Nessa situação, aborda-se no D1, no desenvolvimento 1, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, argumentos favoráveis, e no D2, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento, argumentos contrários sobre o problema. Na conclusão, atenção, na conclusão, o candidato vai assumir o posicionamento, correto? Não vai ficar em cima do muro, não. Vai assumir o posicionamento aqui, se é favorável ou contrário à redução da maioridade penal. E apresentar aí algumas questões para confirmar aquilo que o seu posicionamento. O terceiro tipo é hipótese. Hipótese trata de uma linha de raciocínio parecida com a anterior, né? Argumentos favoráveis e contrários. Só que, no caso de hipótese, o candidato deve assumir o posicionamento desde a introdução. Por exemplo, se o tema é redução da maioridade penal, de novo, o candidato deve apresentar duas questões favoráveis ou contrárias. Ou seja, no caso de hipótese, ele já deve assumir, no primeiro momento, o seu posicionamento e não deixar para o final. Lembre que lá, na segunda ideia que nós apresentamos, argumentos favoráveis e argumentos contrários, o candidato argumenta sobre os dois fatos e lá na conclusão ele assume o seu posicionamento. Aqui no caso da hipótese, o candidato ou a candidata vai assumir de imediato o seu posicionamento. Por exemplo, se ele é contrário à redução da maioridade penal, isso ele tem que deixar claro já na introdução para que possa fazer uma abordagem toda em cima disso, tá bom? E por fim, aspecto positivo e negativo. Isso aí não é igual à argumentação favorável e contrário? Parecido, né? Só que aspecto positivo e negativo, você vai numa questão em que, de certo modo, tem o seu benefício social. Vamos comparar aqui. Se lá em aspectos favoráveis e aspectos contrários, a gente falou que se trata de um tema polêmico, né, que divide opiniões, aqui no caso de aspecto negativo e positivo, geralmente é um tema que é aceitável pela sociedade, de um modo geral, pela coletividade, só que tem os seus efeitos colaterais. Por exemplo, uso das redes sociais. Se a gente falar que as redes sociais hoje, em pleno século XXI, é algo que realmente é precisa para a nossa sociedade, é uma pauta bem atual, eu acho que a maioria, ou 90%, 99% das pessoas vão dizer, realmente é algo que é importante para a nossa sociedade moderna. Olha só, mesmo pessoas que não têm rede social ou redes sociais, mesmo essas pessoas poderão dizer assim, eu não tenho redes sociais, mas eu sei que para o século XXI é preciso que faça-se uso das redes sociais. Só que, mesmo sendo um ponto positivo, a pessoa também pode analisar as consequências ou os efeitos colaterais, que são os pontos negativos que
as redes sociais venham apresentar. Então, nesse caso, você pega uma temática como essa e estuda, faz a sua redação a partir dos aspectos positivo e negativo. No D1 você pode botar aspectos positivos e no D2 aspectos negativos. Outro exemplo, educação à distância. Você vai botar no D1 os aspectos positivos da redação à distância e vai botar os aspectos negativos da educação à distância, do ponto de vista do uso da tecnologia. Sendo assim, a gente pode dividir o texto de duas maneiras. Eu sugiro, a gente pode trabalhar o texto com 5 parágrafos, como você pode ver aqui agora, com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 e a conclusão. Temos aí 5 parágrafos. Preste bem atenção. Mas o mais recorrente que eu recomendo é esse aqui com 4 parágrafos. Eu trabalho muito em sala de aula, trabalho também nas nossas mentorias online, com sugestão com essa proposta aqui, 4 parágrafos, sendo um parágrafo introdutório, 2 parágrafos para o desenvolvimento, que a gente chama de D1 e D2, e um parágrafo para a conclusão, tá? Aqui a gente fez questão também de botar a quantidade de linha. Não que isso seja algo que você deve usar de forma, digamos que, exata, né? Não é isso. Aqui você vai usar só para você ter uma noção, de como organizar o seu texto. Por exemplo, no parágrafo introdutório ou na introdução, você pode trabalhar ali com 6 linhas. No D1 e o D1 e o D2 pode trabalhar com 9 linhas cada. E na conclusão você pode trabalhar com 6 linhas. Fechando, somando tudo isso aí, dá 30 linhas certinho. Agora você me pergunta, obrigatoriamente tenho que trabalhar com essa numeração? Não. Mas o que eu sugiro é que a soma da quantidade de linha empreendida na introdução e na conclusão, ela não seja maior do que a quantidade de linha empreendida aqui no desenvolvimento, o D1 e D2. Por exemplo, se você chega a fazer o desenvolvimento com 18 linhas e a conclusão e a introdução junta somam 12 linhas, então você vai numa linha de pensamento correta, tá? Por quê? Porque você conseguiu estabelecer uma quantidade de linha maior para a argumentação, que é justamente o coração do seu texto. Então, a gente deve ficar atento a alguns elementos da introdução, alguns elementos da nossa estrutura. Já falamos que é um texto dissertativo argumentativo. Já sugerimos também que você possa fazer em 4 parágrafos, bem definidos, introdução, D1, D2 e conclusão. Mas tem alguns aspectos também que você deve ficar atento, como aspecto visual, tem que ter cuidado para primar pela qualidade da letra. O texto deve ser justificado, ou seja, bem alinhado dos dois lados, bem alinhado. Tente fazer de modo que não ultrapasse o campo de limitação estabelecido pela banca, tá bom? Não escreva também em cima da linha, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e não ultrapasse essa linha que está delimitando ali o seu campo de redação. Deve fazer também os recuos, que indicam o início de parágrafo. Aquele recuo que você dá no início do parágrafo de 1,5, 1,5 centímetro, 2 centímetros, você deve manter ele de forma bem alinhada. Na introdução tem um recuo, no D1 tem outro, no D2 tem outro, e na conclusão tem outro recuo. Aí você bota de forma bem alinhada para que você não venha perder ponto aí na estrutura. Os períodos devem ser curtos, de modo que a ideia fique bem mais clara, A ideia fica mais clara, mais objetiva. No caso de translineação, você sabe o que é translineação? Translineação é quando você está escrevendo uma frase, chega lá no finalzinho da linha, você não consegue escrever a palavra por completo. E ali você bota um hífen, um traçozinho e continua com a palavra abaixo,
você deve ficar bem atento para que a separação silábica aconteça de forma correta, tá bom? Você também tem que ter cuidado com os borrões provocados pela caneta, pelo suor também. Tem muita gente que fica aí ansiosa e começa a suar e junta com os borrões da caneta e tudo mais e vai manchando a sua redação, tá? E aqui deve-se evitar também parênteses. É melhor, se você quer botar um termo explicativo, alguma coisa, faça usando aposto, com uso de vírgula ou até de travessão, se for o caso, para explicar algum conceito, alguma coisa dentro da sua redação. Assim, o uso de parênteses deve ser evitado. Tá legal? Muito bem, gostou da nossa videoaula? Está fazendo agora uma estrutura boa para que a banca possa pontuar pelo menos 30% já da sua redação? Então capricha aí, continue caprichando, continue estudando, nos acompanhe aqui no nosso canal e também na nossa mentoria, que são mentorias muito boas, que você pode sair do zero realmente e conseguir a sua aprovação em um concurso ou em um curso superior, tá bom? Obrigado pela sua participação, bons estudos e até a próxima videoaula. Bora majorar, minha gente! Prontinho? Que boa, professor.